eu gostaria de convidar o doutor Ricardo Ferreira. O doutor Ricardo Ferreira já está aqui conosco. Muito bom. Olá, Ricardo. Boa noite a todos. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado por ter, enfim, aceito o convite, compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento. Agradecer a Cantera Med, que pôde nos proporcionar também a vinda do Ricardo, e compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência, enfim, da sua expertise no tema, um tema extremamente atual, que é a abordagem da cannabis medicinal, o uso do canabidiol, THC, e como é que nós podemos, né, Ricardo, enfim, aproveitá-lo dentro do cenário de tratamento dos sintomas da esclerose múltipla. Pessoal, o Ricardo, ele é médico, ele é especialista em cirurgia da coluna e especialista em clínica da dor. Tem uma vasta experiência já, Ricardo, com o tratamento da cannabis. Eu queria deixar a palavra para você, para poder, dentro desse período, poder compartilhar um pouquinho da sua experiência e do tema, né? E como é que nós podemos abordar, então, em que momento, quando utilizar a cannabis medicinal para a esclerose múltipla, enfim, para doenças renalizantes, né, focado aqui especificamente para, no caso, a esclerose múltipla. Seja muito bem-vindo, por favor, fique à vontade. Se você tiver slides para projetar, Daniel, por gentileza, vai projetar os slides aí do Ricardo. Eu já mandei ontem, já. Bom, doutor Tiago, doutor Rodrigo, agradeço enormemente o convite, é uma honra para mim. Para mim, eu estou aproveitando os dois lados, né? Eu sou médico, prescritor de cannabis como medicamento já desde 2015, oficialmente aqui no Brasil. Não sou especialista em neurologia, eu sou especialista em cirurgia da coluna e dor. E, por acaso, também sou portador de esclerose múltipla e faço tratamento, né, aqui com a doutora Regina Varenga, o Marcos, filho dela, que também é meu médico, também falou ontem. E, assim, eu estou aprendendo demais nesse evento dos dois lados, né, principalmente com o paciente, né, porque tem várias coisas aqui que me afetam e que eu não conheço nenhuma parcela do que vocês conhecem em relação a essa doença, e estou aprendendo que o meu diagnóstico foi recente, relativamente recente, embora eu já sofra com sintomas há talvez uma década, mas o diagnóstico foi recente. E, tendo esse diagnóstico, explicou muita coisa, por que a minha vida... Não, as dificuldades que eu tenho ao longo dessa década aí. Bom, mas focando no tema, né, eu vou falar especificamente sobre cannabis no controle dos sintomas da esclerose múltipla, né? Então, foi importante até colocar esse nome da cannabis no controle dos sintomas, porque não existe absolutamente nenhum tipo de evidência que a cannabis seja capaz de curar ou resolver alguma coisa ou alguma doença, e muito menos pela esclerose múltipla. Existe uma evidência bastante robusta atualmente, tanto científica quanto prática, que a cannabis ela consegue ajudar os pacientes a superar vários sintomas de várias doenças, inclusive a esclerose múltipla, mas absolutamente não existe nenhuma evidência que a cannabis possa resolver ou curar alguma doença. Então, a cannabis ela realmente tem um papel muito importante como paliação, como controle de sintomas, mas até o presente momento não existe nenhum tipo de percepção prática ou científica que ela seja capaz de curar alguma doença, muito menos a esclerose múltipla. Bom, o próximo slide, por favor. Só para quebrar um pouco esse paradigma, né, eu gostaria de citar essa frase do escritor Alvin Toffler, né, que foi o autor do livro Terceira Onda, que fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler ou escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E em relação à cannabis, isso é muito importante, né, porque nós, durante toda a nossa existência, né, até hoje, ouvimos falar que a cannabis tinha só um lado negativo, um lado danoso, um lado prejudicial, um lado maligno, mas recentemente, principalmente nas últimas 2 décadas, né, a medicina e a humanidade têm aprendido que a cannabis também tem algumas particularidades que podem ajudar a vida de muitas pessoas, inclusive os portadores de esclerose múltipla. Próximo, por favor.
Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre segurança, né, sobre a segurança do médico prescritor e a segurança do paciente. Não adianta existir evidência que ela funcione, mas ser um produto ilegal, um produto que você tem que buscar na boca de fumo, ou um produto que você tem que plantar e correr o risco ilegalmente. Então, vou falar exatamente sobre esse aspecto legal também da cannabis aqui no Brasil. Próximo, por favor. Então, essa é a grande pergunta. Os médicos podem prescrever legalmente cannabis no Brasil? Né? E essa resposta vai vir no próximo slide. Sim, já existe a possibilidade de prescrição de cannabis no Brasil desde 2015. Então, desde 2015 já existe uma prerrogativa legal, com amparo através da Anvisa, e mesmo com algum grau de desagrado do CFM, qualquer médico que tenha um registro no Brasil, ele pode prescrever a cannabis como medicamento, independente da indicação. A única restrição é que essa cannabis só pode ser usada por via oral, quer dizer, aquela cannabis fumada, né, que alguns países como o Canadá, como Israel, como alguns estados americanos permitem, inclusive o uso medicinal da cannabis por via fumada, por via pulmonar. No caso do Brasil, a única possibilidade é por via oral. Próximo, por favor. Inclusive, nós temos um produto na farmácia que já está autorizado no Brasil desde 2017, chamado Mevatil. Esse produto é um produto produzido na Inglaterra, que ele é composto por um extrato da planta integral de THC e CBD, dos dois canabinoides principais, e esse produto já está vindo na farmácia. Esse produto, por incrível que pareça, ele tem a indicação única, que é para tratamento da dor e espasticidade da esclerose múltipla. Então, esse medicamento tem na sua bula a indicação específica para a esclerose múltipla, no sintoma da esclerose múltipla, que é a espasticidade e dor. Próximo, por favor. E essa liberação não acontece apenas no Brasil. Essa liberação existe de forma irrestrita em todos os países da Europa, né, que fazem parte do continente europeu, fora a Rússia, e existe também no Canadá, aqui na América Latina, no Chile e na Colômbia. A Austrália também é permitido também a prescrição desse medicamento. Esse medicamento, embora seja produzido por um laboratório inglês chamado GW, ele tem participação de outros grandes laboratórios, por exemplo, a Bayer. A Bayer distribui esse produto, se não me engano, no Canadá. E na Austrália, eu não tenho certeza se é a Bayer, mas assim, a Bayer, que é um grande laboratório alemão, ele distribui esse produto no Canadá. Quer dizer, então é um produto que não paira dúvida que é um produto legal e totalmente liberado nesses países para prescrição sobre prescrição médica através da indicação médica. Próximo, por favor. Só descrevendo um pouco do Sativex, o Sativex, que é esse produto no Brasil chamado de Mevatil, mas é exatamente o mesmo produto que o produto vendido no resto do mundo como Sativex. Ele é um extrato de cannabis que tem os dois canabinoides principais, o CBD e o THC, que eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui um pouco mais à frente. E ele é comercializado livremente, quer dizer, sob receita médica, mas sem nenhum tipo de autorização especial ou judicialização, no Canadá, em todos os países da Europa, no Chile, na Austrália, Colômbia e aqui no Brasil desde 2017. Trata-se de um extrato de cannabis integral, da planta da cannabis, no qual ele é farmacologicamente preparado para ter a mesma concentração a cada puff, e ele é utilizado na mucosa oral. O paciente coloca essa bombinha dentro da boca e despeja, né, um puffzinho dentro da mucosa oral. A cada puffzinho que a pessoa coloca na boca, ele despeja 2,7 miligramas de THC, que é uma quantidade razoável de THC, e 2,5 miligramas de canabidiol, que é o CBD. Próximo, por favor. Como falei, a indicação dele escrita em bula é justamente para a esclerose múltipla, não para tratar a doença esclerose múltipla, não para evitar a progressão da esclerose múltipla, como os imunosmoduladores, imunossupressores, mas sim para tratar um sintoma importante da esclerose múltipla, que é a espasticidade. Isso está escrito em bula, e essa que é a indicação que aqui no Brasil nós temos. Em outros países, ele também pode estar indicado para tratamento de dores crônicas, mas aqui no nosso país, apenas a espasticidade é que é permitida em bula, que é citada em bula. Próximo, por favor. Lembrando que a espasticidade vai muito além da contratura, né, muito além dos espasmos. Ela também pode causar alterações urinárias, né, para a espasticidade fetal, né, a questão da pessoa urinar mais vezes, e tem muita relação com a espasticidade da região pélvica. Ela pode afetar a marcha, limitações de movimentos, causar dores, né, dores crônicas relacionadas à contratura crônica da musculatura. Ela pode afetar a capacidade da locomoção,
da realização dos atos cotidianos. Então, a espacialidade vai muito além apenas da contração. Ela pode afetar em várias coisas a nosso cotidiano e a nossa atividade dia a dia. Próximo, por favor. Agora, vamos falar um pouco sobre a planta da cannabis especificamente, né? Então, falei sobre a questão da regulamentação aqui no Brasil, sobre o produto em si, que é o Mevatil, que é um dos produtos que a gente tem acesso. No final, eu vou falar sobre outros produtos que nós temos acesso também legalmente aqui no Brasil, mas vamos falar sobre a planta da cannabis especificamente. Próximo, por favor. A planta da cannabis é uma planta como qualquer outra, composta por vários elementos. Desses elementos, nós temos três principais moléculas que têm potencial efeito terapêutico. A molécula mais interessante da cannabis, porque só tem na cannabis, são chamados de canabinoides. Dentro desses canabinoides, próximo, por favor, nós temos um espectro de mais de 100 diferentes. Cada um desses canabinoides tem uma propriedade terapêutica diferente, tem uma interação diferente com o ser humano e pode ser usado do ponto de vista medicinal, dependendo da patologia da pessoa, dependendo do problema da pessoa e dependendo, inclusive, da reação dele a cada um desses canabinoides. A gente tem, por exemplo, o THC, o CBD, o CBG, o THCV, o CBN, todas essas siglas representam uma molécula em especial. Os canabinoides são presentes em toda a planta, mas eles estão principalmente alojados numa região chamada tricomas, que estão presentes principalmente nas flores da maconha, nas flores da cannabis, aquela parte gordinha ali de cima daquela flor. Próximo, por favor, daquela planta. Os principais canabinoides que nós prescrevemos como medicamento, que nós utilizamos e conhecemos, são o CBD e o THC. O CBD é o canabidiol, e o THC é o tetraidrocannabinol. Você reparando aqui a estrutura molecular dele, o desenho, você parece um jogo de 7 erros. Os dois são muito parecidos molecularmente. Embora eles sejam parecidos, eles têm interações com o ser humano bastante diferentes um com o outro. O CBD ele não é psicoativo, enquanto o THC pode ser psicoativo. E essa psicoatividade está relacionada diretamente com a dose. Além de estar relacionada diretamente com a dose, cada pessoa vai ter um efeito diferente em relação ao CBD. Quer dizer, algumas vão ser, em relação ao THC. Algumas serão mais sensíveis e outras serão menos sensíveis ao THC. Algumas terão efeitos de mais euforia, de mais alegria, de mais excitabilidade, enquanto outras terão efeitos mais sedativos com o THC. Essas variações pessoais, elas são moduladas tanto pela dosagem quanto a interação desses canabinoides entre si. Então, você pode utilizar compostos que tenham concentração diferente de CBD e de THC para observar para tratar o mesmo tipo de patologia, o mesmo tipo de problema em pessoas diferentes. Próximo, por favor. E como é que esses canabinoides interagem no corpo humano? Próximo. Foi descoberto na década de 80 e totalmente descrito na década de 90 um sistema chamado sistema endocannabinoide humano. Esse sistema endocannabinoide é um sistema que atua em todo o corpo através de receptores, assim como qualquer outro sistema, do nosso corpo. A gente tem os receptores CB1 e CB2 e existem outros receptores também que vão muito além disso aí. E esses receptores eles são modulados, eles reagem com moléculas que são muito parecidas às presentes na cannabis, que é a amandanida e o 2-AG. Esses dois canabinoides endógenos, quer dizer, que o nosso próprio corpo tem, eles têm fórmulas moleculares muito parecidas com o CBD e com o THC. Então, por isso, quando a gente utiliza a cannabis como medicamento, a cannabis vai justamente entrar e modificar a ação desses receptores CB1 e CB2, estimulando ou bloqueando ou até suprimindo a ação desse receptor, causando efeitos diferentes de pessoa para pessoa. Esse sistema endocannabinoide é um sistema extremamente importante no que se chama de homeostasia, que significa o equilíbrio dos elementos do corpo. Ele atua na questão do sono, apetite, humor, controle da mobilidade, sistemas imunes, sensação de prazer, de bem-estar, dor, inclusive no sistema reprodutivo. Então, ele trabalha em vários sintomas, em vários efeitos diferentes da modulação do nosso corpo como um todo. Então, quando você utiliza moléculas parecidas com a que nós temos, que é a anandanida e esse 2-AG, você trabalha e você modifica a ação do sistema endocannabinoide. E essa interação do sistema cannabinoide é que justifica a ação terapêutica da cannabis e a ação também psicoativa da cannabis, quando ela é utilizada recreativamente. Próximo, por favor.
Como eu falei previamente, né, o THC e o CBD vão interagir positivamente ou negativamente nesses receptores CB1 e CB2, causando efeito tanto, né, sobre o corpo, quanto também sobre a mente da pessoa. Próximo. E em relação à evidência científica, né, então essa questão da utilização da cannabis, ela é uma questão apenas empírica, né, apenas baseada na experiência das pessoas, ou existe alguma evidência científica que ela realmente funciona? Então, pode passar o próximo, por favor? Para não ser muito enfadonho, né, muito cansativo, eu vou mostrar apenas 3 estudos aqui, de uma quantidade enorme de estudos que podem falar a respeito da cannabis especificamente para a esclerose múltipla. Eu poderia falar também sobre trabalhos para dor, mas eu trouxe aqui 3 trabalhos mostrando, né, o que os autores viram a respeito da cannabis para a esclerose múltipla. Bom, esse artigo foi publicado numa revista muito importante chamada Drugs, que é uma revista de referência em farmacologia, falando sobre a eficácia do Sativex, desse produto que aqui no Brasil é chamado de Mevatil, para o tratamento especificamente da espacidade. E o que esse estudo encontrou? Isso aqui está um resumo dele, eu até disponibilizei o próprio artigo para quem quiser baixar depois para o pessoal do Congresso poder distribuir esse artigo, que é o artigo livre. Esse estudo encontrou que a dose em relação ao que o paciente vai utilizar e perceber o benefício é encontrada pelo próprio paciente. Então, o médico deve orientar o paciente a como encontrar essa dose e ele fazer a titulação de dose, quer dizer, encontrar a menor dose possível que consiga ajudar a ele a melhorar a dor, o sofrimento e a espacidade. Esse estudo encontrou que ocorreu uma significativa redução da espacidade nos pacientes, uma redução importante da frequência dos espasmos, né? Além de diminuir a intensidade, os espasmos foram mais eventuais, né? Quem tem esclerose múltipla sabe que os espasmos podem acontecer em qualquer hora, né? Mas tem alguns fatores desencadeantes, como o calor, por exemplo, né? Que pode aumentar muito a questão da espacidade, o cansaço, né? As atividades físicas mais extenuantes. O Sativex é um produto que ele é normalmente bem tolerado, com pouquíssimos efeitos psicoativos, ou então ausência de efeitos psicoativos, porque o CBD ele modula a ação do THC, então ele diminui bastante a ação psicoativa do THC, ou até pode suprimi-lo. Ele dificilmente provoca tolerância, então o paciente, uma vez que consiga encontrar a dosagem que alivia a dor dele, o sofrimento dele, ele dificilmente tem que aumentar essa dosagem com o passar do tempo. Ele estabelece uma certa dosagem e continua usando aquela dosagem em contínuo. E dificilmente esse mesmo produto pode causar abstinência, quer dizer, aquela questão da dependência. Será que a pessoa vai ficar dependente de usar esse produto? Dificilmente isso acontece. Uma outra questão importante que levantou esse estudo, que ele conseguiu encontrar, é que o potencial de abuso, quer dizer, de uso recreativo, de uso fora da indicação desse produto, é extremamente baixo, porque esse CBD presente junto com o THC, ele suprime em grande parte a psicoatividade. Então, não tem muito aquela sensação de euforia relacionado ao THC por conta da modulação do CBD e THC. Ele é um produto que tem uma proporção de aproximadamente 1:1 CBD e THC. Próximo, por favor. Esse outro estudo foi bem interessante porque ele fala a respeito não da espacidade, mas a respeito dos sintomas da esclerose múltipla, quer dizer, da utilização da cannabis no controle, em geral, dos sintomas da esclerose múltipla. E tem, dentro desse estudo, um relato de um paciente que diz que, com a utilização do Sativex, a fadiga se foi, os surtos de dor de cabeça reduziram, que ele estava dormindo melhor, os espasmos e câimbras estão curados, na palavra dele, as idas ao banheiro noturno diminuíram, as sensações estranhas nas pernas melhoraram, e eu sou capaz de mover e de me vestir mais facilmente. Então, quer dizer, esse estudo é bem interessante, né, publicado numa revista extremamente conceituada, né, indexada, que mostra que a utilização, né, de cannabis como medicamento na esclerose múltipla vai muito além da espacidade, vai muito além da dor. Ela pode melhorar, em algumas pessoas, a sua vida no geral, quer dizer, a sua atividade cotidiana, a realização de atos do dia a dia. Então, a utilização da cannabis pode ir muito além em relação ao benefício do que apenas a dor e apenas a espacidade, como está escrito em bula. Próximo, por favor. Apesar disso, né, tem um outro estudo que foi publicado, se não me engano, ano passado, né, nessa revista,
que mostra que no Canadá, né, na British Columbia, na região ali de Vancouver, onde já existe já uma possibilidade dos pacientes usarem a cannabis como medicamento há 20 anos, que apenas 1/4 dos pacientes com esclerose múltipla tratados na Universidade de British Columbia, né, de Vancouver, fazem uso contínuo de produtos à base de cannabis. Então, isso é extremamente importante, porque, assim, embora tenha artigos dizendo que ela é extremamente benéfica, que ela funciona muito bem e tudo mais, você tem num país onde já tem uma regulamentação para o uso da cannabis há 20 anos e apenas 1/4 dos pacientes tratados realmente fazem uso da cannabis, né? Então, você questiona, assim, por que será que só 1/4 funciona? Por que 1/4 só utiliza? Por que todos não utilizam? Né? O estudo não é capaz de responder isso, né? Como nunca nenhum estudo é capaz de responder todas as questões, mas coloca algumas coisas no ar, né? Coloca em relação às questões de estigma, coloca em relação às questões culturais, coloca em relação ao preço, né? Que infelizmente, mesmo no Canadá, é um tratamento caro, um tratamento que o sistema de saúde lá não custeia, né? O paciente pode receber medicamentos de altíssimo custo no Canadá, né? Como os rituximab da vida e tal, mas ele não recebe a cannabis como medicamento, ele tem que comprar. Né? E fora as outras questões relacionadas à própria psicoatividade, né, que a cannabis pode provocar nessa pessoa. Então, assim, várias questões são interessantes em relação a isso, né, e ainda não são respondidas nesse artigo. Recentemente tem um artigo americano falando sobre a incidência de pessoas que utilizam cannabis com esclerose múltipla. Lá encontraram por volta de 50% na Universidade de Michigan de portadores de esclerose múltipla. Né? Mas aí tem questões culturais bastante diferentes do americano com o canadense, questão de acesso e tudo mais. Mas, assim, isso é relevante, porque se fosse assim tão maravilha assim, 100% usaria. Né? Então, tem várias questões que a gente precisa ainda trabalhar sobre isso. Próximo, por favor. E só para fechar em relação a isso, né, eu absolutamente não estou fazendo propaganda de nenhum produto, eu vou só exemplificar alguns produtos. Mas, assim, o médico no Brasil ele tem acesso já a alguns produtos legalmente, quer dizer, sem correr nenhum tipo de risco, né, a sua carreira, o paciente correr risco de utilizar algum produto legal. Próximo, por favor. A gente tem, né, produtos já disponíveis na farmácia, né, nós temos um produto que é CBD isoladamente, que é o canabidiol da Pratidona Dulce, que é vendido nas farmácias, o médico faz a receita azul, né, aquela mesma receita do Rivotril, do benzodiazepínico e tal, o paciente pode comprar. E temos o Mevatil, que é o THC com CBD, que é a receita amarela. Então, o médico tem que fazer a receita amarela. Existe também um termo também que a Anvisa solicita, que para o Mevatil o médico deve preencher, um termo que a própria Ipsen, que é a distribuidora do Brasil, tem no seu site. E com o termo mais essa receita amarela, qualquer paciente é capaz de comprar na distribuidora ou na farmácia esse produto. Já o canabidiol, ele é vendido só com a receita azul, sem nenhum tipo de restrição o termo, e qualquer farmácia que distribua esses remédios é capaz de comprar. Próximo, por favor. Para importação individual, também tem o caminho da Anvisa, né? Existem produtos que são THC dominantes, né? Tem um exemplo aí de um produto que a gente consegue importar aqui para o Brasil por via oficial, que vem da Austrália, que é 7:1. Tem produtos que são de CBD isoladamente, quer dizer, que não tem THC, apenas CBD, e tem produtos que têm CBD dominante, quer dizer, ele tem uma quantidade muito pequena de THC e outros canabinoides, mas ele não é isoladamente como esse outro aí, que é o Zodiolex, que é um produto que é apenas CBD. Então, nós temos basicamente 3 possibilidades de importação individual. O THC dominante, o CBD isolado e o CBD dominante, que tem um pouquinho de CBD e THC. A escolha de qual canabinoide vai ser utilizado é um capítulo à parte extremamente complexo, né? Que isso aí para médico que tem que realmente estudar isso aí para conseguir aprender e ver como é que faz. Mas, basicamente, o paciente deve começar com extratos que sejam com baixa concentração de THC ou principalmente CBD, e se o paciente acertar com esse medicamento, se o paciente conseguir melhorar os seus sintomas com CBD, ele não precisa passar para o THC. Agora, quando o paciente não consegue melhorar seus sintomas com CBD, aí sim o THC pode ser interessante na esperança de melhorar os seus sintomas. Próximo, por favor. Ainda tem outras opções, como associações de pacientes, né, que por via judicial conseguiram a prerrogativa de produzir extrato para esses pacientes. Nós temos no Nordeste a Abrace, né, que distribui para todo o Brasil através do seu site. Você tem como entrar como associado e fazer a compra do produto deles. E a PEP, aqui no Rio de Janeiro, também é uma associação que também conseguiu essa mesma autorização, que também é capaz de produzir para os seus pacientes. Próximo, por favor.
E, além disso, tem uma parcela não pequena de pacientes, a gente tem mais, se não me engano, mais de 100 pacientes no Brasil que conseguiram autorização judicial para fazer seu próprio cultivo da planta, né? Pacientes que conseguiram comprovar por A mais B que o produto deles não comprado da farmácia ou importado não atende a sua demanda e que produzem, né? Isso aí são casos reais de pessoas, um advogado, pessoas que fazem importação, que fazem um cultivo oficial da cannabis no Brasil, em sua residência ou em seu sítio, tudo mais, totalmente legal. Próximo, por favor. Apesar de tudo que eu falei, né, não posso esquecer de falar dos riscos da cannabis, e os riscos estão principalmente relacionados ao THC e não ao CBD. O CBD é uma molécula extremamente segura, né? As interações medicamentosas são raras, os problemas gastrointestinais podem acontecer com solventes, a sedação só com doses muito altas, mas o THC, sim, ele tem alguns problemas em relação à questão da psicoatividade, né? E em relação aos riscos que a psicoatividade pode trazer a essa pessoa. Fora as questões, né, de arritmia cardíaca, de AVE, que pode ser relacionadas também ao consumo em doses muito altas. Mas quando a gente utiliza, do ponto de vista médico, com uma titulação de dose bem definida, progressivamente, dificilmente vai ter alguma interação como essa. E quando tem alguma interação como essa, algum problema como esse, basta suspender que volta tudo ao normal. Próximo, por favor. Então, a mensagem final sobre isso, mensagem para casa, pode passar? É que já existem evidências científicas para o uso da cannabis no controle da esclerose múltipla, principalmente naqueles pacientes que não respondem aos outros tratamentos, ou que os outros tratamentos causam efeitos colaterais que inviabilizam a sua continuidade. A cannabis ela é composta por vários princípios ativos, sendo os principais o CBD e o THC. Os dois podem ser usados de forma terapêutica, né, tanto CBD quanto THC, e dar-se preferência ao CBD por não ter a psicoatividade. Desde 2015, a cannabis já pode ser comercializada no Brasil de forma livre por qualquer médico que acredite que seu paciente possa se beneficiar da cannabis para qualquer indicação terapêutica. Atualmente já existem medicamentos à base de cannabis vendidos, inclusive nas farmácias ou em distribuidoras, e existem outras formas legais de se obter no Brasil, através da importação individual pelos critérios da Anvisa, que desde 2015 já existe, através de associações que conseguiram autorizações liminares para produzir para seus pacientes e até através de habeas corpus, alguns pacientes produzem para si próprios. Tem que ter muita atenção em relação ao potencial risco, né, principalmente relacionado ao THC, mas, apesar disso, ela pode ser um novo tipo de tratamento para aliviar os sintomas de muitas pessoas. Né? Isso foi apenas uma introdução, tem muita coisa ainda para vocês conhecerem a respeito do tema, né, tanto como médico, como paciente, mas eu acho que realmente, para algumas pessoas, a cannabis pode ajudar muito nos sintomas da esclerose múltipla. Próximo, por favor. Foi isso. Então, muito obrigado. Qualquer coisa, tem o meu contato. Agradeço muito. Obrigado, Ricardo.